Descomplicando o Mundo dos Vinhos, com Natália Molina, que já está conectada conosco. Natália, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Oi, Beto, obrigada. Prazer estar aqui toda semana. Você sabe que ontem a Márcia ficou contente porque ela conseguiu rever o programa na telona, viu? Na tela cheia. Ontem nós conseguimos aí fazer conexão, sabe? Nem sempre é fácil. Ela ficou toda contente ontem que viu vocês aí. Aliás, um programa muito bem feito, com muitas informações. Vocês falam demais, viu, Natália? Foi muito bom. Fala, né? Nossa, Beto, que turma que gosta de falar. É. Mas eu também amei. Inclusive, mandei o convite para todas as amigas, grupos de mães que eu tenho, e elas todas estão elogiando. Porque é um papo de maternidade leve, procrastinação, e todas as mães passam por isso, né? Então é muito legal essa informação ser compartilhada para que as mães não achem que só com elas acontece, né? Então, muitos elogios eu recebi hoje também no programa. Bacana, parabéns. Bom, Natália, nós vamos falar hoje sobre temperatura dos vinhos, né? E esse assunto me chama sempre muito a atenção, porque às vezes a gente se esquece que não custa nada você avaliar primeiro como é que está a temperatura ambiente para ver se ela está adequada para o vinho. Como meu pai costumava brincar, ele falou, olha, lá na Europa eles não põem vinho na geladeira, mas às vezes eles estão lá numa temperatura de 18, 14 graus em pleno verão, que não acontece por aqui. Explique pra gente isso, Natália. Exatamente, Beto. Eu tive até uma certa discussão uma vez, eu trabalhava no navio, e aí eu tinha um chefe que era romeno, e aí eu fui servir um vinho tinto para um brasileiro no Rio de Janeiro. E aí eu peguei um balde com gelo para servir esse passageiro. E aí o meu chefe falou, imagina colocar vinho tinto no balde com gelo, tem que ser servido em temperatura ambiente. Aí eu falei, né, temperatura ambiente lá da Itália, da Romênia, não de 40 graus do Rio de Janeiro. Exato. E aí ele falou, nossa, realmente, porque não tem como, né? Então, assim, os vinhos, essa regrinha de que vinho deve ser tomado em temperatura ambiente, não é verdade, tá? Na verdade, temperatura ambiente, se a sua temperatura ambiente estiver entre 15 a 20 graus, ok para os vinhos tintos, tá? Brancos, rosés, espumantes não entram nessa turma. Então aí a tabelinha que tá aparecendo aí para vocês, tá lá, ó, brancos leves e espumantes, de 6 a 8 graus. O que é branco leve? Branco que não foi passado por barrica de carvalho, branco jovens, né, vinhos jovens. Brancos mais estruturados, então brancos com passagem por barrica, por exemplo, chardonnays, alguns brancos de guarda também, aí de 8 a 10 graus. Tá? Por quê? Porque os vinhos jovens eles têm mais frescor, então quanto menos graus, né? Quanto mais frio for o seu vinho, mais frescor ele vai ter. Vinhos rosés de 10 a 12 graus. Tinto de corpos leves, tipo um Pinot Noir, Carmener, que não tenham passagem por barrica, de 14 a 16 graus. Os tintos de corpo médio, um Cabernet, um Merlot, também sem passagem por barrica, mas as uvas são mais estruturadinhas, de 16 a 18, tá? E os encorpadões ou passagem por barrica, 18 até 20, tá, Beto? Dependendo, por exemplo, um Taná com passagem por barrica, então ele já é muito estruturado, e aí com passagem por barrica ainda, então a gente pode tomar até 20 graus. E aí, por que isso tudo, né? Não é frescura e tudo tem um fundamento no mundo dos vinhos. Os vinhos, quando tem muito tanino, quando a gente coloca ele muito frio, por exemplo, esses vinhos tintos encorpados, que você deveria tomar aí a 20 graus, se você tomar ele a 8 graus, por exemplo, coloca lá no congelador, o tanino vai ser mais acentuado, então ele vai ficar mais essa coisa de amarrar a boca, e ele você não vai sentir vários sabores dele, tá? Então, por isso, aí 18 a 20 graus. Se você tomar ele acima disso, de 23, 24 graus, você só vai sentir o álcool descendo pela garganta e não é uma experiência agradável. Então, por isso, seguir a temperatura é tão importante. Para os vinhos brancos, os espumantes, por exemplo, eles têm que ser tomados bem, bem, bem frio, lá de 6 a 8 graus. Por quê? Se ele estiver mais quente que isso, as borbulhas se desprendem com mais facilidade, tá? Então, elas acabam antes também. Então, por isso, ele é ideal tomar mais frio, para a gente conseguir ter as borbulhas por mais tempo. E os brancos, igual eu falei, né? A gente quer frescor, porque os brancos, eles são mais frescos, têm uma acidez, então, eles são mais aromáticos, então a gente toma ele com mais geladinhos.
Os tintos, como é mais difícil sentir os aromas dele, porque muitos são mais pesados esses aromas, né? Os aromas voláteis que a gente fala. Se a gente toma ele também muito frio, a gente não vai sentir os aromas do vinho. Você mata seu vinho, né? Além de acentuar o tanino, você não consegue sentir os aromas. E os brancos, como eles têm muito aroma, então tudo bem a gente tomar ele fresco, né? Geladinho. E aí talvez se você deixar ele também muito... Às vezes você abre até um vinho branco que está muito quente, você sente até muito aroma, mas aí a acidez e o frescor não vem na sua boca, né? Então por isso é legal seguir todas essas regrinhas. E aí, Beto, para quem não, o ideal é ter uma adega climatizada. Quem tem uma adega que só tem uma única opção de colocar lá as temperaturas, porque hoje em dia tem algumas adegas que cada andar tem sua temperatura ideal, né? Mas quem tem aquela adega que só tem uma única temperatura, deixa ali em torno de 15 a 18 graus, tá? 15 graus é perfeito. E aí, Nath, mas aí eu vou tomar meu vinho tinto, como eu faço? Tira o vinho tinto, deixa ele um tempinho fora da sua adega para ele chegar na temperatura certa e aí depois você toma. Caso você queira um vinho branco ou um espumante, tira da sua adega climatizada, coloca no baldinho com gelo ou vai pro congelador por 15, 20 minutos. E aí você também vai chegar na sua temperatura ideal, tá? Caso você não tenha adega climatizada, não tem problema, deixa ele lá sempre, né? Sem trepidação, sem luz solar, sem luz artificial, sem muito barulho, um lugar lá seco da sua casa, que não tenha, que você não abra com muita... sempre, né? Porque ele não gosta, por exemplo, você deixa na despensa, está sempre abrindo a despensa e o vinho não gosta. Então deixa ele quietinho no canto dele, e aí quando você quiser tomar ele na temperatura que você quer, então você pega lá o vinho tinto, coloca na geladeira por umas 2 horinhas. O espumante, congelador, não tem problema, tá? Mas o ideal mesmo é a adega climatizada, pra gente não mudar tanto a temperatura, ele não levar um susto tão grande quando a gente for consumir. E também, para saber a temperatura que está o seu vinho, esse aqui, inclusive, que eu te dei um de presente de aniversário, é esse aqui, ó. Exatamente, esse eu tenho. Esse termômetro de garrafa. Então, a gente coloca ele e aí ele vai aparecendo, ó, conforme a temperatura dele. Então, você coloca na garrafa e ele vai mostrando a temperatura certa. E aí você consegue experimentar esse vinho na temperatura ideal dele. Você não está perto de nenhuma garrafa não, né, Natália? Tem minha adega aqui do lado. Minuto. Não, você sabe o que é? Eu ia te perguntar exatamente por isso, que eu fiz um teste esses dias com esse termômetro, que ele assim, parece um anel, né? Você coloca, quer dizer, não um anel, né? Um super anel, né? É um bracelete que você põe no vinho. Dá pra gente saber, na temperatura ambiente que nós estamos hoje, quanto está esse vinho, Natália? Então, o termômetro já estava marcando, ele vai até 24 graus, ele estava marcando entre 20 e 22, ou 22 graus, né, fora do vinho. E agora aqui no vinho, ó, lá minha adega, eu não consigo enxergar, mas acho que está em torno disso, minha adega fica 14 graus mais ou menos. Olha lá, ele está 16, aqui, você acabou de colocar. E está diminuindo, está chegando no 14. Exatamente, puxa vida, dá certo, dá certo. Dá certo, ele é muito bom, não precisa de pilha, nada, é um LED dele mesmo, né? E ele dá muito certo. E tem aqueles termômetros também que é com mercúrio dentro, né? Como se fosse termômetro de criança que a gente usa. E aí ele também você coloca no líquido, que também dá para usar para cozinhar, né? Para carnes, você coloca no líquido e você também consegue saber a temperatura do seu vinho. Tá certo. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Você estava falando da questão do balde. Esses dias eu vi um negócio que é o seguinte. Como é que você tem que deixar o vinho no gelo e não na água, ou é o contrário, Natália? Contrário. O balde tem que estar com água junto com o gelo, para ele poder resfriar no total, né? O gelo, o vinho todo, não somente gelo. Então, gelo e água. E água, isso. Para resfriar o vinho, principalmente os espumantes. Perfeito. Então tá muito bom. Natália que reaparece nesse final de semana também na Tribuna de Limeira, dando dicas de leitura de rótulos de vinho. A parte 1, a parte 2 sai na semana que vem. Natália, valeu. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Parabéns pelo Chega Mais de ontem e uma boa sequência de semana. Obrigada igualmente. Até mais. Bacana. Essa aí, Natália Molina.